Já começamos a gravar, né, para a gente começar. Hoje a gente está com uma dinâmica de uma sala de aula invertida. Então, dinâmica, quando a gente coloca nessa percepção de uma sala de aula invertida, é quando o aluno, primeiramente, né, ele estuda, entra para a aula e aí ele apresenta aquela matéria e o professor ele vai começar a discutir com o aluno. Então inverte-se a lógica. Nós não temos uma lógica de professor e alumni, né? Que é uma lógica que eu nem gosto, né? Aquele que sabe e o alumni seria aquele que não tem luz. Muito pelo contrário, para mim quem tem protagonismo são os alunos, conhecimento é deles, eles que têm que criar e desenvolver isso na universidade. Então, o pensamento, o raciocínio e aquilo que o aluno traz é o que é o mais importante. Então, é isso que a gente faz. Não adianta o saber saber sem o saber fazer. Então, a sala de aula invertida, nós trazemos a oportunidade do aluno poder desenvolver e o aluno poder se capacitar e conseguir desenvolver as suas competências. E uma das competências imprescindíveis do profissional do direito, do aplicador do direito em qualquer área, é o saber fazer e interpretar. E sempre a gente vai ter muito pouco tempo para a gente ler um processo, para a gente estudar um caso e a gente apresentar esse caso. Então a gente tem que ter essa competência e principalmente agora a competência da gente poder utilizar as mídias sociais, né, e os aplicativos como o Google Meet para a gente fazer audiência, para a gente fazer audiência não só de conciliação, mas de instrução, ouvir testemunha, discutir, né, e poder fazer sustentação oral hoje em todos os níveis também é feito da mesma forma. Então a gente tem que desenvolver esse raciocínio lógico, poder desenvolver um raciocínio de apresentar uma ideia, de construir uma ideia e saber explicar essa ideia. Então cada grupo irá apresentar agora, né, o grupo 1 e assim subsequentemente, na forma oral, e após, né, a gente vai às vezes fazer alguma discussão sobre alguma coisa, e sequentemente cada um dos grupos. Depois, na forma escrita, os alunos irão colocar lá na sala de interação. Na sala de interação nós teremos a parte escrita, e aí na parte escrita também, depois, né, nos outros dias, eu quero que os alunos leiam respostas dos outros e comentem. Oh, essa resposta ficou boa, gostei, não gostei. Isso, a sala de interação, ela é justamente por isso, tá? Então, pessoal, o que a gente quer é isso, que vocês apresentem, que vocês cresçam, que vocês entendam, porque quem tem que brilhar, quem tem que desenvolver as competências é vocês, tá? Então, sucesso para vocês, né? Fico feliz de ser a primeira atividade em grupo, primeira dinâmica em grupo da faculdade de Direito de vocês, né? Eu fico feliz e tomara que isso seja a primeira de muito, que vocês brilhem muito aí na carreira de vocês, ok? Vamos lá, vamos começar? Alguém tem alguma dúvida? Professor, igual Cristiane, você falou que nós vamos para uma sala, por exemplo, Não, para... na sala lá você vai colocar só o escrito, porque na participação, cada pessoa do grupo vai entrar na sala, cada grupo vai colocar na sala a resposta que vocês falaram aqui. É só postar a resposta, que você já tem ela escrita. Não, eu ia te perguntar nos processos normais que você falou que está sendo por meeting, mas antes de estar indo para audiência, esse processo vem para o advogado antes de você estar indo para lá para você analisar. Esses minutos, por exemplo, que você falou aqui agora... Não, mas o problema... Vou dar um exemplo. Eu tenho 1000 processos. Eu tenho 1000 processos. A gente não tem tempo, não. Uhum.
Entendeu? Eu tenho 1000 processos. Eu tenho 2 robôs. Eu tenho um robô no escritório, né? Que assim, são módulos de robô que a gente compra. Um cuida de 500 processos, outro cuida de 500 processos. Olhar que andamento, manda para mim. Aí você tem que fazer uma sustentação oral. Entendeu? Você tem que ter. Ler. E, por exemplo, é para essa questão que você acabou de falar, né? E você tem que achar solução. Você tem que cumprir prazo, né? Todo dia cumprir prazo. Você não sabe se vive, se cumpre prazo. Aí você chega, você já dorme pensando no prazo que você tem que usar. Aí você vai cumprir prazo, processo, cada processo é um raciocínio, cada processo é uma pergunta, e tem processo que você vai pegar processo aí de 2.000, 4.000 páginas. Entendeu? Tem documentos, e na internet é muito mais difícil, porque ele físico, né, você vai marcando. Agora, na internet, você vai ter que abrir pasta por pasta e procurar um documento. Entendeu? Semana passada mesmo, um cliente meu foi intimado de um caso, um processo, aí foi abrir, o processo tinha quase 3.000 páginas lá de São Paulo, abrindo um por um para você encontrar. Entendi. Se for uma recuperação judicial, por exemplo, é 7.000, 8.000 páginas. Nossa. Professor, todos os grupos vão apresentar hoje? Todos, não é coisa difícil, é rápido. Todos, tá. Todos hoje. Vamos lá, o primeiro grupo. Professor, só um minuto. A Camila, ela participou com a gente aqui da elaboração aqui do trabalho, mas infelizmente ela teve que sair porque ela voltou para UTI por Covid, e ela ficou emocionalmente abalada. Sem problema, depois ela comenta, depois que passar isso, ela vai lá e comenta no grupo. A participação lá no grupo, eu já postei o vídeo lá, vocês podem abrir lá no aula, eu já postei. Inclusive, se vocês quiserem, durante a apresentação de vocês, se você tiver com o computador, você vê, eu estava falando com vocês, aproveitei para gravar. O grupo pode, ao mesmo tempo, estar apresentando aqui e gravar lá no aula. E aí já fica a participação gravada. É uma decisão de vocês. Eu já salvei lá no aula, olha lá para vocês verem. Vocês viram? Alguém abriu aula aí? Abre uma aula. Então, mas é para mandar essa atividade escrita, né? Que é para mandar. Ou escrita, ou se quiser fazer gravada também, pode fazer do jeito que eu fiz, é a opção de vocês. Aí você já, a hora que você for apresentar, você aperta lá para gravar. Aí vai gravar lá a parte da sua resposta. Ok? Beleza. Então, pessoal, cada grupo, né, assim, vai ter 5 minutos para apresentar e aí a gente comenta. Ok? Grupo 1, quem vai apresentar? Oi, professor. Então, eu vou falar aqui o princípio, né? Vai ser eu e a pessoa. Então, abre aí a sua câmera. Ih, professor, minha câmera? Peraí. O grupo tem que apresentar. Você vai falar lá no juiz, ou você é a juiz ou promotora, você não vai apresentar? Você não vai aparecer? Vai ficar só a bolinha lá? Ah, não? Você é aplicadora do direito. Vai dar, não. Tem que apresentar, tá gente. Muito ruim. Não, vamos lá. Não pode ser só falar, não? Não podia não, né? Tem que apresentar. Na próxima eu... Não, aí todo mundo vai querer sim. Ué, professor, não, é só dessa vez mesmo. Então vamos. Tá bom. Então, a gente debateu lá, a gente viu os princípios, são 6. O princípio sum quic tribuire, a regra de ouro, sermão da montanha de Jesus, né? O imperativo categórico, de Kant 93, o princípio da equidade, de Umbaro, não sei esse nome aqui, o princípio da responsabilidade, de Hans, e tolerância, de Arthur Kaufmann. O que a gente viu? O que esses princípios, né? O que são eles? A nosso ver, os princípios gerais de direito são enunciações normativas, né? Do valor genérico que condiciona e orienta a compreensão do ordenamento jurídico. Aí, agora, quem vai fazer a relação desses princípios é o Vitor, que ele vai participar também. Não sei se você vai aparecer aí, Vitor. Boa noite. Eu também estou sem webcam hoje, por incrível que pareça, mas eu vou fazer a correlação entre os princípios gerais do direito e a série, né? O nosso caso é o Maurício, que cometeu o assassinato da sua esposa, por assim dizer, por causa que ela acabou ficando tetraplégica após um acidente. E a vida dela era a dança e ela não queria mais viver, aí ele acabou cometendo o assassinato dela, né? Ou pelo menos é assim que foi dito na série.
Aí, os princípios que estão correlacionados são a regra de ouro, que ela se trata de fazer aos outros o que gostaria de fizesse a ti mesmo. A maioria das pessoas não gostaria de ser morta, e aí nesse entra uma espécie de proteção à vida. O princípio sum quic tribuere, que diz que tem que dar um mínimo a cada um, e o mínimo é a sua própria vida, que é insubstituível. O princípio da tolerância comenta um pouco sobre o respeito e reconhece a vida daqueles que possuem as maiores dificuldades, que são geralmente considerados como vidas sem valor, que são os deficientes, pessoas que nasceram com problemas já, como problemas mentais, como autismo e etc. E aí o princípio da responsabilidade, que ele age de tal modo que as consequências da sua ação, elas não podem prejudicar ou ameaçar a vida de alguém ou a sua possibilidade de subsistência. Que todos esses são favores da vida. E um outro que, de certa forma, justifica as ações do Maurício pode ser um imperativo categórico, por causa que a concretização dele ocorre na autonomia e na dignidade humana. A partir do momento em que ela perdeu a sua habilidade de dança, que ela considerava a sua vida, ela perdeu a sua dignidade e, portanto, ela não tinha mais um motivo de se viver. Ok, mas de qual, né, o grupo, assim, de todos os princípios, né? Porque isso aqui, ele não é ele está apresentando aqui princípios, mas eles não são um número exato, né? Isso é uma exemplificação, porque existem tantos outros princípios gerais do direito, né? Chama princípios gerais do direito. Mas, assim, na concepção do grupo, qual desses princípios exemplificados aqui na obra se encaixaria melhor no caso? E por quê? Olha, se for para olhar assim, eu acredito que o imperativo categórico, por causa que, como eu falei, a concretização dele é a autonomia e a dignidade humana. A partir do momento em que ela perdeu a sua dignidade, ela perdeu o seu motivo de existir, ela não tinha mais motivos para estar aqui, como ela falou na própria série, o erro dela foi não ter morrido no acidente. Então, como ela não tinha mais a dignidade, não existia mais um motivo para a vida dela ser necessária. Se ela sentia a necessidade de não ter mais... Kant é um pouco difícil, né? Kant é como, na filosofia, é o Everest. Mas o imperativo categórico seria assim, não fazer com os outros que você não gostaria que fizesse com você. Basicamente, seria esse o princípio geral do princípio categórico. Esse princípio categórico de Kant, ele é um olhar sobre o outro. Então, eu concordo com você que se você olhar o imperativo categórico de Kant, ele teve isso, né? Ele olha para outra pessoa e entende o outro, né? O entendimento, né? Entrar na vida do outro. Então, você faz o quê? Você traz uma finalidade. E aí a consequência daquilo que você quer, o meio, né? A razão por aquilo que você quer. Não interessa, né? E Kant é muito assim, não interessa o resultado, interessa o caminho que você faz, o traço que ele fez. E foi isso que aconteceu com ele, né? Mas assim, você apresentou bem aí, né? Quais seriam eles? Mas em números, né? Também caberia, né? A regra de ouro, né? Que é o Sermão da Montanha de Jesus, que traz essa questão do amor, né? O dar a vida pelo outro, né? E o que ele fez? Ele sacrificou a sua liberdade, porque ele sabia as consequências daquilo que ele estava fazendo, pelo outro. Né? Essa visão da regra de ouro de Jesus é que traz o pensamento aí de você, da humanidade, né? O ser humano, né? O humano. Mas tá legal. Ok, vocês completaram aí e responderam. Podem responder essa resposta da maneira que vocês falaram aí, né? A primeira parte, mas principalmente aí com a explicação que você deu de cada uma das regras de ouro exemplificativo. Mas que vocês têm que entender que essas regras de ouro, elas não são números clausos, ou seja, um número fechado.
O que está no livro é só exemplo, porque existem muitas outras regras e muitos outros que existem, né? Agora, na resposta, eu só senti falta de uma coisa. Aí se alguém falar, né? Porque você fala quais são elas, né? Mas eu queria que alguém do grupo explicasse o que são eles, né? O que são esses princípios gerais do direito? O que são eles? Olha, não sei se mais alguém vai falar sobre, só que a Ana Laura tinha tentado, ela explicou, né? Ela fez a explicação dela, só que falando de um jeito bem resumido, pode ser um conjunto de regras ou pensamentos que tem como função normatizar as leis, que eles são a base de tudo, eles seguem para orientar os profissionais da área na concretização do seu trabalho. As regras de ouro, gente, é o princípio de tudo. É a construção de toda a história jurídica e analítica de toda a sociedade. Ele foi construído, então eles existem muito antes das leis. Quando se criou as primeiras regras, né? Não estou falando das regras escritas, né, tipificadas, que vieram muito mais depois, mas antes mesmo de se ter uma ideia de regras, já existia o quê? Os princípios gerais do direito. O que é princípio geral de direito? São aqueles provérbios, aquela sabedoria que existe, que as nossas mães contavam, os nossos avós contavam, essa sabedoria, esses provérbios, né? Máximas, né? Isso, pode falar. Não, só complementando mesmo. Pode falar, que eu te cortei. Você entendeu? Então são essas máximas, né? Estão acima de todas as concepções. Então, elas que formalizam lá, não só a lei, mas principalmente a maneira como eu vou aplicar a lei, no caso concreto. E elas estão em nós. Vocês estão no direito agora, mas todos esses princípios gerais do direito, alguma vez ou outra na vida de vocês já ouviram, já escutaram, ou vocês mesmos, né, assistindo ali, por exemplo, a minissérie, ou vendo um caso, vocês têm ela na alma, né? A hora que você vê uma pessoa, né, uma pessoa vítima, então vocês têm essas regras aí, né? A sociedade tem elas. Ok, façam a resposta, coloca lá, agora grupo 2. Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar, gente. Boa noite, Leonardo. Grupo 2. O grupo 2 não é o nosso, não? Não, o 2 é o nosso. Não, é por... Segurança. Se tiver dois grupos... Não, porque lá na sequência, lá quando apareceu no grupo, nós estava definido como 2. Até eu voltei lá para olhar. Não tem problema, vocês apresentam. Um fica grupo 2A e o outro 2B. Não tem briga, não. Beleza. Quem que vai primeiro? Fabrício, a partir de hoje, Fabrício, coloca lá, o seu grupo é o 2B. Pode ir primeiro. Tá, não tem problema. Seu 2B, o dele é 2A. Sem problema. Tá, beleza. Ser? Então, pode ir lá primeiro aí. Bem. Boa noite, Leonardo. Boa noite, colegas. Nossa apresentação do grupo trata-se da segurança jurídica. Ela é mostrada no capítulo 3 do livro Descomplicando a Filosofia do Bernardo Montalvão, e ela apresenta três faces da segurança jurídica. A conclusão a que chegamos é que a segurança jurídica existirá através do direito somente quando o próprio direito ele é seguro. O Danilo vai apresentar a primeira parte da segurança jurídica, que é a positividade do direito. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal aí. Para que o direito aí, ele seja seguro, é necessário aí que exista positividade, né, como o Vinícius falou. Mas quando a gente fala de positividade, a gente não está falando somente daquele direito posto, né? Por exemplo, o direito consuetudinário, ele não é posto, mas ele é um direito positivo.
porque ele força ali na prática, né, na repetição, ele surge ali do costume. Então, quando a gente fala ali em positividade, a gente está relacionando exatamente ali na lei estabelecida de forma tão exata quanto possível, né? Ou seja, o que é essa exatidão? A gente consiste aí numa necessidade dos valores da ordem, né, da segurança, da certeza jurídica, né, e porque assim ele sai fora do abuso, né, da arbitrariedade, então escapa disso aí. E a gente pode relacionar isso com o caso da Rose, né, que ela foi presa, abordada ali, né, por conta da cor, não sendo respeitada aí por um dos pilares da segurança jurídica. Agora passa a palavra aí para o Ian, que vai ficar com estabilidade. Boa noite. Aumenta o som. Tá muito baixo? Tá. Agora melhorou um pouco, pode falar. Vou falar mais alto. Ok. Eu vou falar sobre o terceiro momento da segurança jurídica, que é a estabilidade. A estabilidade é relativa à permanência e à durabilidade. Ou seja, o direito ele pode ser alterado, mas não pode sofrer alterações constantes, porque senão ele vai acabar gerando desuniformidade e a falta de confiança na aplicação do direito. A segurança jurídica em si, ela deve ser ótima, previsível e calculável, onde o direito deve ser calculado, prevendo futuros conflitos e funcionando em uniformidade e com excelência para todos. Basicamente, ela tem que ser constante, a lei. Ela não pode ficar sofrendo alterações, senão ela vai acabar desorganizando. É isso. Ok, não, mas tá certo. Eu estou com a segunda parte, que é a execuibilidade do direito. Ou seja, a execuibilidade do direito garante que o direito possa ser colocado em prática. Assim, temos, por exemplo, o Código Penal brasileiro. Ele pode ser posto em prática graças a essa execuibilidade do direito, que é também garantida pelo que o colega explicou, a estabilidade. Aquela norma ela deve ser obedecida em todos os casos, porém, cada caso deve ser representado particularmente. Apenas isso, professor. Muito obrigado pelo tempo. Mais alguém do grupo? Só tem nós três? Então, mas olha, porque lá você viu que fala os três momentos, né? Três momentos é a positividade, executibilidade, prática e estabilidade. Ele fala 4, né? Por que ele fala 4? Qual que é a prática? A prática a gente entra aí no direito consuetudinário, que a gente... Não, a prática é a própria executibilidade, né? A prática dela do dia a dia traz estabilidade, que é a segurança. Porque a positividade, né? Até uma questão aí, Danilo, que você falou, a gente não pode confundir, assim, positividade, porque o direito positivo, mas a gente tem que lembrar que a gente tem o common law, né? Que são os direitos anglo-saxônicos, que ele não é escrito em papel, mas ele é positivo no sentido que, apesar dele não estar escrito, ele é aceito, mas mesmo assim ele é um direito positivo, é positivado, aceito pela sociedade. Positividade é que ele teve todo um processo, né, que se fez a legalidade dele, ele foi publicado, né, tá positivo, tá válido. E além da positividade, eu tenho o quê? Ele não adianta ser positivo se ele não for execuível, ou seja, ter maneira de você cobrar isso. Ok? Não adianta eu fazer um comando dependendo do outro. Cumprir. Ou seja, na prática ele tem que ser exigido. É isso. E isso traz estabilidade, né? Se você vê os países, por exemplo, não é o país que tem, por exemplo, pena de morte que eu tenho menos crime. Não, eu tenho país que tem punições menor que a do Brasil e ele tem uma estabilidade melhor. Porque tem uma aceitação, tem que saber que vai ser punido. No caso lá, do caso que vocês estão estudando, eu tenho o quê? Na prática,
A lei é positiva? Era positiva, sim. Lei, o caso de vocês era lei contra drogas, não era? Isso. Sim. Ela é positivada? Sim, ela garante Sim. que ela garante que a saúde ela é pública positivada, né? Então, existe uma punição para quem, né, tá lá com droga. Isso. Executibilidade, né? Ela tem executibilidade? Sim, ela é aplicada. Só que na prática do caso de vocês, não houve estabilidade. Por quê? Houve uma escolha. Uma escolha em que eu fiz uma discriminação. Quem aplica... E aqui isso acontece todo dia na nossa sociedade. Né? Não é, a lei aqui no Brasil não é para todos. A gente prende mal e prende errado. Então, na prática, não há estabilidade nossa, pois, como no caso concreto, escolheu quem deveria pagar. Enquanto eu deveria prender quem? Todas duas. Todas duas tinham que ser presa e processada. Pode ser que não podia ser condenada, mas tinha que ser processada. Então, houve o quê? Na prática, a falta da estabilidade. Acho que é isso que deveria ser o complemento da resposta de vocês, tá? Beleza, responda assim. Professor, só uma dúvida. Se não me falha a memória, tá? Eu assisti o capítulo que elas foram presas, mas se não me falha a memória, ela tinha ficado com toda a droga. Não era isso? As duas estavam com a droga. Mas se não me engano, a outra menina passou, ela guardou tudo dentro da roupa dela. Ela sumiu, né? Mas as duas estavam com a droga. Elas dividiram a droga. As duas estavam com a droga. Entendi. Pra mim, naquele momento lá, ela tinha pegado tudo e guardado dentro da roupa dela. Na verdade, ela sumiu a bronca, né? Calada. 2B agora, por favor, 2B. Nossa, gente, até agora nem o grupo abriu, hein? Nossa, que vergonha. Aí, finalmente, ó. Vou abrir. Mas tem umas partes aqui que tem que... Primeiro período, vai com calma. Não, tem que falar, pode falar. Bom, nossa é o grupo 2, né? Que é a Camille, o Jefferson, o Rogério, o Cristiano e a Sheila. Quais são os 3 sentidos, né, da segurança jurídica? E a gente, na série que a gente escolheu, o Vicente. Então, baseado nos 3 sentidos, né, temos 3 sentidos, que eu até conversei com você, a questão até que eu tinha visto que falava que era 3, mas na verdade aparecia 4, né? Depois eu até falei com os colegas. Não, eu achei que até o livro estava errado, que não tinha aquela vírgula lá, porque a exequibilidade prática, aqui na segunda questão, ela tá junto, né? Porque assim... Não, porque ela tá um entre o outro, né? Porque ela é execuível, ok, mas se ela não for na prática, não tem... aí o outro não esquece, né? Porque o exemplo das meninas lá porque na prática eu condeno uma, eu processo uma e não processo a outra. Então, na prática, ela não funciona. E no Brasil é assim, né? Na prática não funciona. No Brasil é muito bonito no código, muito bonito ali, mas na prática não funciona. A gente, né? Professor, então, essa assim, exequibilidade, desculpa interromper, eu falei isso, mas só para mim clarear para o meu entendimento. A exequibilidade prática seria o seguinte: eu criar uma lei para processar uma pessoa que já morreu. Não, é uma lei assim, por exemplo, eu vou fazer uma lei aqui no Brasil agora, fazer um decreto. Eu vou proibir que as pessoas bebam. É execuível? Não tem como, não tem execuibilidade se eu proibir. O prefeito fala, está proibido o consumo de álcool em Tumbiara. É execuível? Leis que não pegam, né? Leis que não vão pegar. Não tem como cumprir, não tem execuibilidade, não vai funcionar, Entendi. É isso. É execuibilidade, isso é a possibilidade disso funcionar, disso dar certo. Só que aí, ela é positiva, ok. Ela é execuível, ok. Mas na prática, a gente cumpre? Mais ou menos, né? A gente escolhe quem paga o pato. Então, não tem estabilidade. É isso. Certo. Que é a nossa realidade. Fala, Fabrício, estamos atrapalhando essa apresentação. Apresenta. Não, tranquilo. Estou tirando até as dúvidas. Bom, então aí na questão da positividade, né, que a gente percebeu, o nosso entendimento foi que é a lei escrita, né, e que é a lei positiva que está na Constituição,
e também o direito consuetudinário, que é baseado nos costumes da sociedade e que leva posteriormente às leis positivas, né? Na aplicação da série, a gente viu na questão da aplicação da lei do Vicente, que, por exemplo, o Código Penal, né, no julgamento, ele visou a questão dos valores, né, dos acontecimentos, por exemplo, que a pena foi reduzida, pelo que a gente entendeu, por ele ter sido um crime que não foi premeditado, por ele ser um réu primário. Então, assim, na circunstância em que o crime ocorreu, né, ele poderia ter matado o outro colega, o amante lá, não matou, ele se entregou logo de imediato. Então, a lei foi aplicada positivamente e foi reduzida com base na lei escrita e nos valores, né, do direito consuetudinário. Bom, e na execuibilidade prática, que a gente entende daí que é a execução da lei e a aplicação da lei desde que não cause injustiça, sendo na medida do possível isenta de erros. Isso. E apesar do crime ter sido de grande violência, né, foi aplicado a lei vigente que o Vicente acabou cumprindo na sua integralidade. Ele foi preso e tal, e foi aplicado a lei. Ele foi condenado a 7 anos. A estabilidade que a gente entendeu foi que ele a estabilidade a gente entendeu que é a vigência da lei, né, que naquele momento que a lei foi aplicada, aquela legislação era o que se falava, e que a lei não pode ser mudada com ligeireza, nem com grande frequência. Então, a lei tem que ter uma estabilidade por questão de não ser mudada com frequência. Ela tem que ter aquela estabilidade e permanecer durante aquele tempo, né, desde que tenha algum fato isolado e mude a lei. Então, ela foi aplicada na série seguindo os valores contemporâneos da sociedade, nas questões dos valores, aqueles princípios que eu falei também, que não foi um crime premeditado, ele amava ela. Ele aceitou a pena, ele aceitou. Isso, inclusive ela arrepende depois, né? Ele aceitou, ele já fez, ela aceitou, foi lá e aceitou, não discutiu, não. Ele quis a pena, quis cumprir a pena, cumpriu a pena, fez tudo, né? Uhum. É isso aí. Só. Aí no final, né, que você vê, por exemplo, né, quem sobrou de vítima, quem foi a vítima, na verdade, foi a mãe, né? Mas a mãe é que não aceitou, né? Então, assim, mas assim, para a sociedade, então, naquele caso ali, esse caso que você adotou, você vê a regra de prevalência perfeitamente. Ele cometeu o crime, aceitou, foi condenado. Então a gente vê, ela é positiva, execuível, na prática, aceitou. Então, se todas fossem daquela forma, seriam efetivas, né? E haveria uma efetivação na sociedade. O problema é que não é. Só que a mãe achou a pena muito baixa, né? Muito baixa, e ela achou injustiça, até que ela queria, né? Mas... professor. Inclusive, eu puxei o artigo lá que referia que ele foi incriminado, né? E lá fala que a pena pode ser de 6 a 20 anos. Isso mesmo. No livro fala que a legislação ela não pode ser de ocasião, né? Então porque eu não posso ter nem uma lei que seja assim, eu crio uma lei para aplicar, né? Ela tem que ser uma lei anterior, que ela já era vigente. Eu posso até mudar, mas a lei que eu mudo é para fatos futuros, não pretéritos. Mas a minha leitura desse ponto com relação a esse crime é, por exemplo, fala lá que ela era professora de direito e ela defendia aquela aplicação em vários casos. Mas quando foi com a filha dela, ela já pensava que tinha que ser a pena máxima, ou seja, não era uma opinião dela, não era de... seria uma opinião de ocasião, não. Com a minha filha tem que ser a pena máxima. Então, por isso que a gente tem que entender, tem que ser para a sociedade, né? Não para a pessoa. Mas é isso mesmo, tá ótimo, parabéns. Podem responder dessa forma. Igual o caso da moça que perdeu o celular lá e criou uma lei para ela, né? Das fotos. Não, mas não foi uma lei para ela. Por causa dela não resolveu nada. Por causa dela, foi para... Caroline Dickmann, lei Caroline Dickmann, né? Que alterou. Essa lei só
vale para o futuro, para os próximos, né? Para aquelas pessoas que cometeram aquilo lá, não voltou atrás, não. Ok? Agora, pessoal, é o grupo 3. Alguém quer fazer uma pergunta sobre... Ou não? Senão, vamos passar... tem duas pessoas. O Vitor levantou a mão e a Juliele, muito tempo. A Juliene está com muito tempo com a mão levantada, mas eu acho que é... Tá. Vitor, você tem uma pergunta? Pode falar, você tem uma pergunta? Não, é que o nosso é o grupo 3. Então pode falar. O Vitor tem? Mas pode começar, Lívia. Pode começar. É aqui, Leonardo, é porque a gente está no mesmo grupo, aí meu computador tá ali e eu tô com a minha irmã aqui, tá? Tem problema. Não tá aglomerando, não. O nosso grupo é o grupo 3, que também ficou com o caso do Vicente, e a gente tinha que falar sobre as regras de prevalência, né? Bom, então, primeiro, o que a gente entendeu que são as regras de prevalência é que elas são parâmetros que são utilizados ali no momento da prática jurídica, né, para denominar a importância de cada argumento que vai estar presente ali no momento da prática, né? E aí, de acordo com o filósofo John, eu não sei qual é o sobrenome dele, John, existem duas regras de prevalência. A primeira é a tutela das minorias, que diz que ali no momento da prática jurídica, os argumentos devem favorecer esses grupos, né? No processo ali, eles devem ser favorecidos. E segunda regra, que são os direitos e liberdades fundamentais, também entendidos ali como liberdade e direito de defesa. E essas regras de prevalência, assim como traz no nosso livro, no capítulo 2, elas são necessárias, elas fazem que sejam necessárias peças processuais diferentes, porque elas trazem consigo matérias diferentes, assim como a gente vê, por exemplo, no direito civil. Dentro do direito civil, uma tramitação no processo de matéria familiar e um de arrendamento, eles são distintos. Então, requer uma individualidade. Não tem como essas regras serem uma teoria geral, porque em cada caso, cada processo, eles vão ser distintos, vai ser preciso uma análise para isso. Então, elas não podem abranger uma teoria geral, não tem como ela ser geral para todos os casos. E a prova disso é no processo penal, né, ali, que vai também proceder de maneira distinta. O exemplo do nosso caso, que é o Vicente, que assassina a noiva, né, a noiva dele é vítima de homicídio, tá ali dentro do processo penal. Então, ali você observa as regras de prevalência. Num possível julgamento ali do réu, a primeira regra de prevalência, que deve favorecer os direitos das minorias, favoreceria a acusação, ou seja, quem está, a noiva dele morta, né, quem está acusando por causa que ele assassinou a noiva, porque ela, por ser mulher, está incluída em um grupo minoritário, né, em um grupo que sofre diversos preconceitos, então os direitos dela ali no julgamento deveriam se sobressair. Em contraponto, se a gente for observar a segunda regra, que permeia os direitos de liberdade fundamentais e os direitos de defesa, vai favorecer o lado do réu, o lado do Vicente, porque depois, né, ali no decorrer da série, depois que ele no momento que ele cometeu esse ato, ele estava desestabilizado emocionalmente, porque o pai dele tinha ido à falência, né, e ele estava bêbado também, alcoolizado. E também o direito de defesa, depois que ele passou os 7 anos preso lá e tudo, ele busca se reintegrar na sociedade, né, com a mudança de atitudes dele, buscando o perdão, né, da mãe dela e mudando as atitudes dele perante a sociedade. Sim, ele até também começa a fazer uma faculdade, né, busca, assim, uma melhoria de vida, busca um novo recomeço, né, na vida dele. Sim. Mais alguém do grupo? Mais ninguém? O Vitor aumentou. O Vitor? Vinícius, você levantou a mão? Pode falar.
Leonardo, no caso dele que foi um crime sobre violência e emoção, teria uma redução de pena, não teria? Então, vamos lá. Pessoal, tem que lembrar outro contexto, né? Hoje em dia, o julgamento seria totalmente diferente. Seria o quê? Como é que seria hoje? Hoje seria um feminicídio. Isso, muito bom. Mas ali, é porque a teoria, as regras de prevalência, é uma teoria de argumentação, de retórica. E eu acho que as irmãs ali fizeram uma dupla muito boa, né? Vão ser ótimas defensoras aí no tribunal do júri. Mas eu vejo, né, de uma maneira diferente, né, a teoria das regras de prevalência, tanto de John Rawls como Robert Alexia, né, que é o que você coloca, ele coloca lá as regras de prevalências, né, tem de John Rawls, tem Robert Alexia, Charles Perman, eles vão buscar uma retórica de argumentação das minorias, mas aí você tem que perceber que dentro daquele contexto, o problema era que o Vicente tinha ela como posse. Era posse dele, né? Era um bem dele, ele tinha, então ele não aceitava aquilo, entenderam? Então ele era machista, então o assassinato se deu nesse sentido, ocorreu porque ele tinha ela como posse dele. E aí ele não aceitava. E ele mesmo fez aquilo acontecer, né? Então tem uma outra visão. Então, se você olhar isso, teoria da argumentação, você consegue fazer ela para vários tipos e de várias maneiras. Aí depende como você coloca, ou seja, é uma maneira de você vincular a sua argumentação. Então, é essa teoria. Essa regra de prevalência, inclusive, pessoal, todos os grupos deveriam utilizar elas na argumentação de vocês, na defesa, na hora que vocês forem fazer o debate sobre a Ministério e Justiça. Porque se você olhar pelo contexto, né, das minorias, você vai olhar. Então, mas você tem que olhar pelo olhar, né? Você não tem que olhar só disso, né? A Lívia, por exemplo, olhou sobre o olhar do Vicente, mas e o olhar da vítima, né? Ela também tinha direito, ela estava lá porque ela estava num relacionamento ruim, né? Ela sofria as consequências ali de uma pessoa extremamente possessiva, tá? Ok? Alguém não entendeu essa regra de prevalência, pessoal? Hã? Ela é uma teoria geral de argumentação. Que ela vai usar, né? Como elas usaram aí na questão no civil, no penal, tá? Então, você é uma teoria que você vai materializar a sua argumentação, ok? E aí você coloca, né, dentro dessas percepções, né, de defesa, o quê? De direitos humanos. E você olhar dentro do direito humano, você vai ver aí em cada caso ali, você consegue fazer. Ok? Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Vamos passar para o próximo grupo. Grupo 4. Opa, boa noite. Boa noite, tudo bem? Joia, a gente vai falar sobre o capítulo 3, qual a primeira parte da fórmula da lei de Wedgwood. Eu não sei se eu estou falando certo. Pessoal, tem uma dica para vocês, quando vocês quiserem saber a pronúncia, Forvo. Vocês já usaram? Não. Entra na internet, tem na internet é de Forvo, você coloca. Aí você coloca, ele já fala no idioma lá, né? Se for alemão, se for francês, você coloca, ele já fala com sotaque. Ok. Tô falando aqui, não precisa, mas vamos um dia que você vai fazer uma apresentação, né? Vai a algum lugar, aí você precisa pronunciar, como é que se pronuncia? Você coloca lá, aí ele tem todas as pronúncias. É gratuito. Certo. Pode apresentar. Então, na fórmula de Wedgwood, o direito, como norma, deve ser aplicado, ainda que ele seja injusto ou não benéfico. Isso por uma questão de segurança jurídica. Então, assim, dessa forma, de acordo com o positivismo jurídico, a segurança jurídica vai ter sempre prioridade, de acordo também com a fórmula de Wedgwood. Aí as meninas vão associar agora com a personagem Fátima, que quando aconteceu isso no caso dela. Boa noite. Boa noite. Vou falar aqui. Ao associarmos com a personagem Fátima,
concluímos que a sua prisão foi injusta, pois a droga não era dela e não houve investigação para que seja provado ao contrário. Portanto, o direito foi aplicado de acordo com a fórmula que eu não sei falar o nome, visando a segurança jurídica. E agora, a Ana Cristina, cadê ela? Moçada. Boa noite. Boa noite. Em relação à questão da Fátima, o que nós questionamos é que, embora essa questão de aparentemente, né, foi aplicada, a droga foi encontrada, né, observou-se mais o fim do que o meio processo, né, porque ela não foi arbitrário, né, nós entendemos que em relação da segurança jurídica entre os elementos, essa questão da positividade, nessa situação da Fátima, ela é questionável por conta que a positividade ela tem que ser aplicada sem ser arbitrária. E na situação dela, nós entendemos que foi muito arbitrário, né? Chegou-se, não se perguntou, ela não morava sozinha, embora o marido tivesse morrido, mas ali, né, ela há pouco tempo, então nós entendemos que nessa relação de segurança jurídica aí, né, na defesa da Fátima, há aí o que se questionar em relação a essa questão da arbitrariedade. E até mesmo a situação de igualdade, né? Porque se a gente pegar outras situações de flagrante em que a pessoa tem, né, tem um processo de investigação e tudo, parece que ela não passou por nada disso, né? A gente estava até com uma dúvida em relação a isso, porque, assim, com o princípio esse princípio aí de Redbird, não sei se está certo o que eu estou falando. Certíssimo. Ele fala que o princípio tem que ser aplicado, a lei tem que ser aplicada. É quando tem um conflito, né? Você está falando certíssimo, você está esquecendo assim, quando há um conflito, a gente tem uma dúvida. Se eu tiver uma dúvida, segundo a fórmula dele, eu vou utilizar a segurança jurídica. Entendi. Porque, assim, a gente estava vendo uma parte de um livro que fala que tem que ter, não pode ter arbitrariedade, e tem, no caso da Fátima. Então, assim, nesse caso, a dúvida, então, tem que ser aplicada, tem que ter a segurança jurídica, mesmo tendo arbitrariedade? É porque no caso lá, né, você tem que ter, né, se você vê, tem algumas questões, né, que é utilizada da própria sociedade. Por exemplo, jargões que você coloca, né? É mulher honesta, né? Aí você coloca uma assassina de cachorro. Sim. Tinha uma arma, aqui, ó, mulher que dá tiro, né? Já é mal vista na sociedade. Nós somos machistas. Se fosse um homem, tudo bem. Mas uma mulher, né? Uma Maria Carabina, armada, matou um cachorro, né? Não é mulher honesta. Sim. Não é dona de... Não é dona de casa, não é dona do lar, né? Por isso que no livro mesmo ele fala isso, né? Tem esses jargões, né? Então ela já é mal vista pela sociedade. Então, os costumes, né, são pesados. Esse é o problema que a gente vive, por exemplo, de viver num país ou em algum lugar que é de extrema direita. A extrema direita é positiva, então ela é tudo em nome da segurança jurídica. Então, isso é a positividade, né? A extrema-direita faz isso, essas regras positivas em nome de segurança jurídica, esquece direitos humanos, foda-se direitos humanos, né? Em nome da segurança jurídica. E a gente vê isso todo dia, toda hora, na nossa sociedade. Aquilo que aconteceu com ela acontece todo dia, só que só acontece para pobre. Então, Leonardo, nessa relação aí, a gente pode pensar a questão da moral. Também, mas a moral pesa, né? São costumes arriscados da própria sociedade que vai implicando nessas dúvidas. É isso que eu coloco, né? Você vai trazer, é possível, você vai trazer uma linha nítida, né? Do caso lá? Não, para eles não. O cara chega de uma denúncia e fala, essa mulher aqui, é traficante, ela anda armada, ela matou meu cachorro. E aí vai lá, pega com a droga. Imagina, né? Quem tá prendendo e quem tá processando, quem tá com papel na mão, você é promotora. Você não conhece a vida dela, você é a juíza lá, Ana Cristina. Imagina, você é a juíza, você pega no papel, tá lá, foto do cachorro morto, a arma dela lá. Aí você faz assim, senhora, mas pra que você tinha uma arma em casa? Entendeu? É dentro do contexto. Né? A mulher sozinha,
lá na casa. Aí as consequências levam. Então, em nome do positivismo. Agora, se ela era uma pessoa, né, que tivesse influência, uma pessoa que tem condição, né, ela nem seria processada, nem seria condenada, entendeu? Está lá pela situação, e isso, infelizmente, acontece. Nós, aplicadores de direito, vamos nos deparar todos os dias com isso. Todos os dias a gente vai ver juízes que aplicam essas fórmulas, né, para o bem e para o mal. Entendeu? Para o bem e para o mal. Entendeu? Em nome dessas fórmulas aí, por exemplo, anularam a Lava Jato, voltaram atrás, entendeu? E da mesma forma, lá atrás, usando a mesma fórmula, condenaram o Lula. E usando a mesma fórmula, agora, absolveram e voltaram atrás. É a mesma fórmula. Só que é usada de maneiras diferentes. Então, é isso que a gente tem que entender. No direito tem muito isso. O advogado é aquela pessoa que ele tem que chegar e dizer, falar, olha, né, por mais que a gente tinha Lava Jato, ou seja, o trabalho do advogado do Lula foi brilhante. Foi brilhante. Ele encontrou isso, né? Por mais que seja, estou dizendo, não sou a favor do Lula, não sou a favor nem do Lula, nem do Bolsonaro, já falo desde agora. Por mim, eram duas pessoas que não deveriam existir no Brasil, né? Eu entendo assim, eu sou mais John Brown que qualquer um, ou seja, eu gosto do centro, não gosto de nenhum dos lados. Mas no caso ali foi brilhante, ele encontrou ali, falou, ó, teve um erro, ou seja, ele viu o erro. E aí reverteu tudo. Isso é o papel do advogado. Nós temos que ver isso, né? E todo dia a gente tem isso, pessoas que são presas de maneira errada, aplicando essas fórmulas para garantir a segurança jurídica. Então, Leonardo, que a gente compreendeu, né, nesse sentido, porque aparentemente, né, não pareceria, se a gente não conhecesse a história da Fátima, não pareceria ser injusto. Sim, não, no papel ali, ó, a foto. E o fato de quem denunciou ela ser um policial altera em alguma coisa? Ele tem influência sobre ele? Sim, porque ele é não só policial, né, mas qualquer servidor público, ele tem a fé pública. Ele tem a gente chama de presunção iuris tantum. O que significa isso? A verdade é dele até que se prova ao contrário. É presunção iuris tantum. Por exemplo, por isso que eles estão pedindo, você vai tomar vacina, filma. Porque se ela falar que vacinou, vale a palavra dela. Se você falar, não, mas ela não aplicou, a sua palavra não vale. Vale a dela, até presunção iuris tantum. Mas ela paga por isso, né? Toda pessoa que tem um cargo público, ele tem fé pública. Só que se, ao contrário, ele pode perder o cargo, né? Pode ser processado, perder, mas até que se prova ao contrário, ele tem fé pública. Quem tem um cargo tem fé pública. Até que se prova ao contrário. A gente chama de presunção iuris tantum. Entendeu? Mas essa fórmula, gente, é do positivismo, está na nossa bandeira. A nossa bandeira está essa fórmula. Entendeu? É a nossa sociedade. Só que ela é utilizada para pobre. Isso que eu estou falando para vocês. Para rico não é utilizado, não. É só utilizado para quem, ó. Entendeu? Essa é a realidade. Não adianta discutir. Você vai lá na cadeia, é desse jeito para pior. Inclusive, nessa série, quem assassinou, quem foi encontrado com droga, todos tiveram a mesma pena, né? Não, todos tiveram a mesma pena, todos, né? O cara fez a questão de... foi o dinheiro. Então, todos tiveram a mesma pena. Todos tiveram a mesma pena. Todos. Entendeu? A mesma pena, na mesma época, porque eles era um corte da história, né? Antes e depois. Entendeu? Isso é todo dia. Se a gente for lá, fizer um trabalho, vamos supor, cada grupo ir lá para a delegacia aqui de Tumbiara, vocês ficar lá uma semana, vocês vão achar Fátimas, vão achar Vicentes, cada um dos seus personagens vocês vão achar lá, na vida real. Vocês acham que não? É só ir lá. E é verdade. Não, é verdade, gente. Falta, gente, né? Falta isso. E, infelizmente, a sociedade nossa é assim. Então, em nome de uma falsa segurança jurídica, bons costumes, né? Recatada e do lar, em nome de proteger a família, né? Esse discurso vazio,
É muita mulher que apanha em casa, muita mulher que é surrada, muita gente que é maltratada, muito racismo, muita gente, minorias étnicas aí que são escorraçadas, né? Homossexuais, etc, 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 em nome desses cristãos, etc, etc, etc. Mas é coisa para a gente refletir. Então, nessa questão, né, dessa fórmula, a gente pode pensar que realmente, no caso da Fátima, nós temos aí uma falsa ideia de segurança jurídica, né? Sim, sim. Então, ok. Peraí que eu vou reiniciar que minha conexão caiu. Tá vendo, gente? Ó, entre mortos e feridos, tá todo mundo vivinho, bonitinho. Viram só que lindos? Vocês foram gracinha, gente. Tá fechado o microfone. Vamos lá, pessoal. Mas não é legal uma aula assim de vez em quando ao contrário? Sim, professor. Vamos para a próxima, então. Grupo 5. Boa noite, professor, colegas. Boa noite. Nós vamos falar referente à questão aqui do utilitarismo negativo, né? Ele tem como base diminuir a infelicidade geral, né? Sobrepor a positividade. A nossa personagem foi a Fátima também, coincidência do grupo anterior. E aí, o que acontece? Surge a questão de superar a crítica do utilitarismo positivo, né? E aí ele busca a felicidade por mais das coisas ruins que possam acontecer às pessoas, né? Os defensores dele, no caso, foram Ilmar Tamelo, Arthur Kaufman e Karl Popper. Aí a outra colega vai explicar. Karl Popper. Então, Popper. Suíço, o outro é brasileiro. Certo. A outra colega vai explicar sobre a Fátima. Fátima. Olha, na questão da Fátima, nós estávamos refletindo sobre a prisão dela, né? Ela teve um momento muito crítico da vida dela em relação a tomar uma atitude para poder livrar o filho dela da morte, ou era o cachorro ou era o filho, então foi uma imprudência imediata, uma situação que ela nem esperava fazer, né? Pegou uma espingarda e aquilo já agiu contra ela. Então, quando acharam a droga, ela foi criminalizada por ter porte, às vezes, de arma. Eu não sei o que levou a ficar tanto tempo na prisão. A questão do cachorro, nós também temos que notar que o cachorro também tem seus direitos garantidos aí pelos maus tratos de animais, né? E a gente viu que ela teve um momento assim de separação dos filhos, de superação, e que ela voltou e conseguiu, né, não alimentar aquele sentido de vingança, que ela, de repente, começou a ajudar até o possível apontador do delito. Ela abriu mão da felicidade dela, mas que tentou resgatar isso tudo quando ela voltou da cadeia, resgatar sua família, buscar seus filhos que estavam no mundo da perdição. Então, ela sobressaiu nesse sentido em relação ao delito cometido e o tempo que ela ficou no presídio. Ela não deixou se corromper pela questão da dor e do sofrimento que ela sofreu. Não era isso que a motivava a viver. Né? Muito pelo contrário, o que motivava ela era a vida dela, a família dela, ela encontrar os filhos, e o que passou, passou. A partir dali em diante é uma vida nova. O que eles não viveram, eles iriam viver a partir daquele momento. Isso mesmo. E que nós percebemos que predominou muito aí o utilitarismo, né, negativo, que ela buscou essa essência, né? Ela se preocupou não só com o bem-estar da família dela, mas de todas as pessoas envolvidas na história, né? Ela
não levou esse sentimento de vingança, revolta, né, pelo que ela passou, pelo tempo que ela viveu ali 7 anos na cadeia, né? Ela pensou no sofrimento de mais pessoas que estariam envolvidas nessa situação. E ela recomeçou a vida dela, e durante o tempo que ela ficou na cadeia também, a gente consegue entender que ela usou esse tempo para, eu acho que, se preparar, né? Pensando como ela ia fazer quando ela saísse. Levar a vida dela, tocar a vida dela para frente. Isso mesmo. Só complementando, né, para a gente entender o negativo, né, o utilitarismo negativo, a gente tem que entender o positivo, né? A gente vive numa sociedade utilitarista. O que é uma sociedade utilitarista? Ela quer o máximo de felicidade com o mínimo de resultado. A gente vive isso, né? Se você pensar, por exemplo, na sociedade que a gente vive, a questão da pandemia, entendeu? A gente pensa assim, a sociedade nossa é assim. Então, não interessa se vai morrer, que morre. Fala, não, mas está morrendo 2%, 3% da população. Fala, e daí? Então, vamos abrir, vamos, né, vamos vender, vamos para o comércio, vamos abrir. Nós somos utilitaristas. Não tem problema se vai morrer, né? Muito, entendeu? Não tem problema, né? Vacina, para que pressa de vacina? Para que comprar vacina? Não, calma aí, vamos negociar, vamos comprar a vacina aqui no preço. Isso é utilitarismo, entendeu? O utilitarismo é positivo, né? O máximo, o mínimo, né? E a sociedade é assim. Por exemplo, se eu tiver que gastar com alguma coisa, eu não vou gastar, entendeu? Eu vou esperar e vai pela sociedade. Vai morrer gente? Vai. Pensa, é assim que funciona. A nossa sociedade, ela é utilitarista, ela não é humanitária, ela não é de direitos humanos. E principalmente, a gente vive num governo assim, altamente utilitarista. Interessa assim, não tem problema. Por exemplo, cigarro. Cigarro é uma das coisas que eles já estudaram. Por que não acaba com cigarro? Porque acabar com cigarro é aumentar a qualidade de vida das pessoas. Então, eu ter o cigarro, eu vou ter menos pessoas recebendo INSS. Tem estudos sobre isso. Não se acaba com cigarro, porque se eu acabar com cigarro, por exemplo, menos gente vai morrer, vai ter gente durando mais, eu vou ter que gastar mais. Então, para o governo é ruim. Entendeu? Não é por causa do imposto. O imposto é mínimo. Se pensa assim, isso é ser utilitarista, entendeu? É a mesma coisa. Então, não interessa. Eu não vou fechar, né? A gente fecha faz de conta, coloca, vai morrer um, vai morrer o outro, beleza, vamos cavar a cova aqui, vamos fazer as covas, vamos aumentar as covas, vamos enterrar ali um tanto de gente. Isso é utilitarismo, entendeu? Não interessa. Não interessa aí se médico tá morrendo ali de frente, se policial tá morrendo, se bombeiro tá morrendo, vamos tocar a vida, morreu quem morreu. Esse é o utilitarismo. O utilitarismo negativo, ele inverte, né? Causar a menos dor possível, né? Ele pensa assim, porque é fácil. Mas, na verdade, é o utilitarismo também, entendeu? Ele é o utilitarismo, tá? Porque você coloca, né, o que ele quer útil para a sociedade. E aí, a morte, as outras coisas, as minorias que são passadas aí, e daí, entendeu? É só você olhar, o nosso governo é altamente utilitarismo, a gente é utilitarista em todos os sentidos, e daí? Vamos para, igual a gente viu lá, né, pessoa fazendo festa clandestina, ali são tudo pessoas altamente utilitaristas, mas nós todos somos, porque na hora do vamos ver, a gente reúne, a gente faz festa em casa, a gente coloca, então seria hipócrita a gente falar que a gente não é. Nós somos, a nossa sociedade é assim. Enquanto eu não estiver morrendo, ou alguém que eu quero bem ali da minha casa, rapaz, passa batido, entendeu? A gente é hipócrita, mas a nossa sociedade é altamente utilitarista. Sempre utilitarista. Tá? Essa é a diferença. Se você colocar na Fátima, é que a mulher, né? Aquela mulher lá que abriu o prostíbulo, ela é a sequência ali de uma pessoa utilitarista. Ela aproveitou de tudo, né, para se aproveitar, né, entendeu? A Fátima, por exemplo, ela já era uma pessoa que, na verdade, ela não era tão utilitarista. Ela já era uma pessoa, assim, menos, ela tinha uma visão mais humanitária, mais que isso colocando, e depois o próprio policial, ela conseguiu reverter, né, e ela mesma viu que ela tinha errado, né?
ela mesma viu errado, até deu um cachorro para ele, etc., né? Mas seria essa visão. Mas tá ok. Parabéns aí. Vamos para o último grupo. Alguma dúvida, pessoal? Nesse caso, você colocou, Leonardo, Cristiane, sobre a questão do John Rawls, né? Isso. A teoria dele, ele gostaria que fosse um pouco diferente. Então, na verdade, a Fátima, na verdade, não foi justificada por essa teoria, vamos dizer. Não, o John Rawls é contrário ao utilitarismo. Eu gosto de John Rawls. John Rawls é completamente diferente. Para ele, por exemplo, aquela história que a gente fez lá atrás do trilho, que a gente desviaria do trilho para matar uma pessoa para salvar 5. Isso é uma visão utilitarista. Tanto positivo como negativo, utilitarista. John Rawls, não. Se ele for pensar no John Rawls, todas as vidas importam, todas as pessoas importam. Eu não vou fazer isso. A visão da Fátima é de John Rawls. Ela tem o quê? Uma sabedoria, uma ponderância. Então, é que não aceita. Ela é acolhedora. Ela é... Isso. Se você ver, por exemplo, o discurso do nosso presidente é utilitarista. É só você escutar ele. O que ele fala todo dia, né? E quem tem grupo de família vê o que o grupo coloca é utilitarismo puro. Eles não aceitam. Tanto é que quem é utilitarista fala que o John Rawls é de esquerda. Quem é de esquerda fala que o John Rawls é de direita. E, na verdade, ele não é nenhum nem outro. Ele não é de esquerda nem de direita. Os países nórdicos utilizam essa teoria, esses princípios de equidade de John Rawls. O que nos países nórdicos eles entendem? Que a gente tem que ter assim, uma ponderância. Por exemplo, se eu sou presidente de um país, o país não tem que me dar avião, não. Se eu quiser voar de avião, é avião comercial, passageiro. Se eu quiser um voo executivo, paga do meu bolso. Entendeu? Por exemplo, eu sou funcionário público. Eu já mostrou, por exemplo, o presidente do Supremo Tribunal Federal da Suíça vai de bicicleta e trem trabalhar. O presidente do STF. Aí o presidente do STF brasileiro vai num carro suíço da última geração. Lá não. Lá na Suíça é assim, todo mundo estuda na mesma escola. Mas eles utilizam a teoria de equidade de John Rawls. Ou seja, quem pode pagar, paga a escola. Quem não pode pagar, não paga. O cara que pode, paga 3 vezes o valor. Todo mundo estuda nas mesmas escolas. O dono da fábrica e os filhos dos funcionários da fábrica. Quem não pode pagar, não paga. Quem pode pagar, paga. Quem pode pagar mais, paga mais. Isso é princípio de equidade. Entendeu? Então, eles são assim. A presidente da Suécia, por exemplo, quando veio no Brasil na Copa do Mundo, ela veio de avião comum, passageiro comum. Você é prefeito na cidade da Suíça, da Suécia, dos Países Baixos ali, por exemplo, que são que se aplica, você vai usar o transporte público da sua cidade. Você vai utilizar aquilo que tem à disposição para a população. Se você quiser usar outra coisa, você compra com o seu dinheiro. Não tem que comprar carro para ninguém. Entendeu? Nós não, nosso negócio é utilitarismo. Por exemplo, olha para você ver, tanto que são hipócritas, né? Um presidente, por exemplo, ele chega e fala, o outro presidente é isso, é aquilo, usa avião. Aí eu ganho e continuo usando avião. Por que não vendi o avião? Aí eu falo, olha lá, o fulano lá comprou um triplex. Mas meu filho comprou uma mansão que custa 3 vezes o valor do triplex. Ué, para mim é a mesma aposta, entendeu? Assim, desculpa a palavra. Então, na teoria de John Rawls, não existe isso, entendeu? Nós somos utilitaristas. E brasileiro é mais ainda. A gente não quer saber quem pintou a zebra, a gente quer o restinho da tinta. Essa é a nossa verdade. Igual a questão da lei para as pessoas públicas, né? Como você falou, né? Presidente, deputado, isso aí é um absurdo que acontece hoje no país. É nós que pagamos a conta, é absurdo mesmo. Vamos para o último grupo, então. Grupo 6. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Sim. Então, o nosso grupo 6 é bem grande, né? Tem 10 pessoas nele. Ótimo. E primeiro eu queria te perguntar como que a gente faz para gravar, porque eu não estou conseguindo. Por essa aula já está sendo gravada, tem como gravar por aqui? Não, aí você grava, alguém abre o aula e grava. Ou se você pode ir lá no abrir o aula,
no seu computador, abriu aula. Aí você põe para gravar lá, no aula. Ou então, alguém, vou fazer mais fácil, alguém filma. Pode ser. Alguém do grupo aí pode filmar? Alguém filma e coloca lá. Mas se alguém abriu aula, ele grava, mas pode filmar também. E eu também, agora mesmo, eu vou colocar esse vídeo, né? Quem quiser editar também, eu não sei editar. Mas se vocês gravarem com o celular, aí vocês conseguem, pode. Já que a colega de turma tocou no assunto sobre aula e sobre gravar, o meu grupo tem uma dúvida sobre o bate-papo interativo, né? Nós entramos lá na aula e vimos aí grupos que foram participantes, escreveu um textinho. E teve um grupo que escreveu um resumo completo, né? Colocou o nome de todos. Poderia ser feito assim ou realmente? Nossa, tá cortando o seu. Eu te falar a verdade, eu não entendi. Eu acho que ela queria perguntar se pode ser o vídeo ou escrito. Pode. Outra coisa também que vocês quiserem, alguém, por exemplo, pode abrir o YouTube e gravar. Eu vi lá, ó. Você pode colocar, igual você está falando aqui da sala de interação, que teve aluno que colocou o grupo 3 e colocou todo mundo. Pode colocar. Aí que vocês podem interagir depois. Né? Isso foi uma ideia de vocês interagirem, sem problema. Agora, se você quiser colocar o vídeo, é só você colocar o link do vídeo. Se você abrir aqui, ó, vocês estão aqui conversando, vocês abrem uma outra aba e abrem o YouTube. E põe para gravar também. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Consegue? Eu já fiz. Abre seu canal de YouTube e põe para gravar. Piorou, eu nem tenho canal de YouTube. Alguém tem que ter, senão você não grava. Como tu não dá conta de estudar, Leonardo, você quer que nós ainda vira blogueira? Não é, eu também não sou, mas é porque é bom você ter para você gravar vídeo, colocar, né? Por exemplo, processo. Eu tenho um canal de YouTube do meu escritório para me salvar vídeo de sinistro, acidente, porque o único jeito de você postar dentro de processo é se você tiver o link do coisa. Ô, Leonardo. Grava no celular. Grava no celular, pode falar. Eu abri o YouTube aqui, aí tem uma abazinha onde é escrito criar. É aqui? Isso, criar um vídeo. Ou então, vocês pegam esse vídeo... Mas só tem duas opções, enviar vídeo ou transmitir ao vivo. Gabriela, criar vídeo. Ela vai? Então alguém tá vai gravar, vai gravar aí. Vai lá. Mas vocês têm que abrir a janela também, né? Não. Abre a janela. Nossa, que feio. Vai, fala. Tá bom, Leonardo. Então vamos. Agora, boa noite, né, oficialmente. Nós somos o grupo 6, bem grande, por sinal, 10 pessoas. E o Leandro vai começar um pouco explicando sobre a diferença do que é justiça, né, segundo aqueles doutrinadores que você mandou. E o personagem escolhido pela gente foi a Rose. Aí agora o Leandro vai explicar um pouco sobre o consenso que o grupo chegou. Boa noite, pessoal. Boa noite, colegas, professor. Se a internet cair, porque eu estou na zona rural e aqui não está muito legal hoje. Mas vamos lá. Olha, John Kelsey, e que é um ligado à Conte, e eu ainda quero falar um pouquinho sobre Sérgio Buarque de Holanda. Mas o nosso caso sobre a Rose, na série, ela é uma jovem afrodescendente, como ela mesma diz querer ser chamada, apesar de ser chamada de preta, pela amiga e irmã que moraram juntos aí, pela patroa, né? Ela era empregada. E ela, nesse caso, a gente vai passar mais por cima sobre o caso, ela é presa com drogas numa rave, numa festa que a amiga também estava com as drogas, e um tipo de caso de racismo, que apenas ela foi vistada, né, e presa naquele momento, a amiga acabou sendo liberada, e até o policial que faz a abordagem naquele momento, ele disse que uma moça de família, no caso branca, estaria fazendo num local como esse até aquela hora. Quando ela vai levar a amiga, e a amiga é a Rose acaba... Não, ela vai esperar.
E aí vários crimes acontecem, crime de racismo por parte do policial, crime de abordagem, até porque ele, como homem, não pode abordar uma mulher daquela forma, pediu para ela tirar a blusa, né, mostrar o que estava dentro dos seios e coisa e tal. Então, por aí. Se a gente for levar esses casos para John Rawls e para o Kelsey, por exemplo, John Rawls é o cara que quer redesenhar a sociedade. E ele usa o exemplo do véu da ignorância. Olha, se você pudesse fazer uma nova sociedade, o que você levaria para essa nova sociedade? Quando a gente olha o caso da Rose, você fala assim, olha, eu vou levar para essa nova sociedade um afrodescendente que possa vir com machado, né, e querer que ele possa lá castigar os policiais para nunca castigar os afrodescendentes. Mas aí você pensa, poxa, mas o John Rawls também defende que você vai para essa sociedade sem saber o que você vai ser. No caso, você pode vir como, por exemplo, não um policial, mas como o afrodescendente. Ou seja, você pode inverter os seus papéis. Você pode vir homem ou pode vir mulher. Você não pode defender, por exemplo, que o homem vai ser superior às mulheres, se no caso, você pode vir mulher. Né? Eu vou defender que eu acho que os homens têm que ser superiores às mulheres. John Rawls diz, não, você tem que ser igual. Você tem que defender uma sociedade igualitária, porque você não sabe como você vai ser nessa próxima sociedade. E ele tem dois conceitos, que é as liberdades básicas e as liberdades individuais. Os princípios. Maximiza que os benefícios, ele tem que ser para quem tem menos, né? Os benefícios, mais benefícios, principalmente para quem tem menos, né? Aquela questão da equidade que o professor colocou aqui. E o princípio das diferenças sociais e econômicas, ela até acha que pode existir. Porém, todos os cargos e posição, eles devem ter um acesso igual para todos. Ou seja, o cargo político, o cargo de algum trabalho, ou seja, todos têm que ter o direito, tem que ter a mesma oportunidade para todos. E no caso específico da Rose, não houve isso, né? Não houve uma equidade. Ela foi revistada por ser preta e a branca não foi revistada, que também estava com a droga. Ou seja, não existiu nesse caso específico uma equidade, né? Não houve a permissão da equidade de ambas serem revistadas e ambas poderem ser condenadas. Quando a gente foi lá e comparar ele com o Kelsey é um positivista, seguidor de Kant, e eu falo o seguinte, o Brasil está mais próximo do John Rawls só na campanha política. Só na campanha política que você vê político comendo pastel na feira, pegando um ônibus, fazendo selfie. Aí eles querem estar igual com a população. Eles querem sentir a mesma coisa. Mas o Brasil é mais positivista só para pobres e negros neste país. Porque a lei aplica apenas para essas pessoas. Para a gente entender melhor, a gente deveria ler um pouquinho de Sérgio Buarque de Holanda, que ele diz o seguinte, olha, para os ricos, para os afanados, a gente aplica o jeitinho. E está lá em Raízes do Brasil. Ou seja, positivismo, a lei aplicada duramente ali, como está escrito para os pobres. Isso, para os pobres e para os negros, e para o restante a gente aplica o jeitinho, né? E é isso que Kelsey vem apresentar para a gente, ou seja, a sociedade, o direito em si, o seu princípio, pressupõe na sanção. Ou seja, se existe uma conduta, algo que está prescrito, ela foi pega com a droga, e aí ela está mais próxima disso, então ela tem que ser punida. Independente se ela acabou de fazer 18 anos, independente se ela tem que amanhã fazer a matrícula na faculdade, independente se ela é réu primário, no caso aqui, ela foi condenada a 7 anos. E eu não posso culpar o juiz, porque o juiz não conhece a vida dela. E aí eu tenho que estar mais próximo do advogado, que não apresentou os fatos, né? E a justiça acabou positivamente punindo ela. Foi pega com a droga, existe um crime, ela foi condenada. Ou seja, as normas jurídicas, elas acabam encontrando aí as normas superiores e as normas inferiores. E é isso o que o Kelsey ele defende, né? E nesse caso, está sim a defesa da segurança jurídica. Está escrito. Se está escrito, tem que ser cumprido. É um princípio do Kelsey, a segurança jurídica. Está escrito, aplicado. Porém, não foi aplicado por policial, que aplicou o racismo, que acabou contraindo o crime ali de estar revistando uma mulher, que é crime também, ele não poderia ter feito isso. Mas e quem deveria apresentar isso seria o advogado da Rose. O advogado da Rose que deveria ter apresentado isso. Não é o juiz que está lá, ele não sabe a história, ele não estava lá, ele não anotou, ele não viu aquela cena. O juiz seguiu pelo que estava escrito. E o que estava escrito, positivamente, jovem, 18 anos, independente se tinha 2 horas ou não que ela fez ali os 18 anos,
presa com drogas, né? Se era negra, afrodescendente, foi colocada lá, pegou com droga, ela acabou sendo condenada a 7 anos. E é um pouquinho do que eu tenho para falar sobre hoje, professor. Perfeito. Perfeito. Duralex, Edilex. Então, só para reforçar aí, né, o Kelsen, ele trata a justiça, né, correcionada na norma da justiça, que ela vale, que ela deve ser aplicada porque ela existe, né, não porque ela é justa. E o John, aí, que eu não sei o pronunciamento ainda, John Brown. Sobre os princípios lá que ele defende, que é o da liberdade, né, e da igualdade, e que o da liberdade ele demanda as liberdades básicas, né, todas as pessoas têm que ter as mesmas demandas, e o da igualdade, que as desigualdades sociais e econômicas devem ser ordenadas de tal modo que sejam mesmo tempo consideradas como uma vantagem para todos, né, dentro do limite de cada. Perfeito, perfeito. Mais alguém do grupo? O grupo era grande, agora ficou pequeno. Mas com o que o Leandro fala, é impossível você querer falar mais alguma coisa. Mas falou perfeito. Falou perfeito. Falou tudo, como é que... Foi unanimidade. Não, ele deu uma aula aí, ué, como é que fala alguma coisa? Não, mas... O Leandro dá aula. Ele ganhou. Ele deu aula aí, ué. Unanimidade. O cara falou mais de nós. Tem que falar assim, eu concordo, discordo. Não, mas com tudo que o Leandro falou, ele falou... Não, o Leandro deu uma aula pra gente no grupo mais cedo. Não, mas perfeito. A gente estava perdido, ele foi lá e... Não, foi perfeito, perfeito. Mas o que ele disse é perfeito. E assim, infelizmente, né, a sociedade que a gente vive é justamente isso. Duralex Edilex é só para quem, né, para quem não tem condição nenhuma. E às vezes, uma coisa que o Leandro falou também, é que você está sem advogado que acompanhado do advogado. O advogado mais atrapalha. E o sistema é o sistema que eu quero fazer um controle, né? Que vocês têm que pensar aquilo que o Leandro está falando também, e alguns retalhos que vocês falaram, vocês têm que pensar que tudo é em nome de um controle social. Então, quem é a maioria? É os pobres. A minoria é quem tem condição. Então, essa minoria que tem condição, ela quer subjugar e controlar quem? Porque o dia que os pobres souberem o poder que eles têm, isso não é interessante para ninguém. Então, entendeu? O direito é manter o status quo, é manter as coisas como estão. Então, a maneira de eu manter é isso. Então, eu vou sempre ter uma lei dura contra as minorias, porque a minoria é maioria. A minoria é a maioria. É ao contrário, né? A pirâmide sempre é assim, ó. Quem quer mais é quem está lá. Mas parabéns, foi muito bom mesmo, Leandro. Alguém tem alguma pergunta? Se tiver, faça. Posso fazer diretamente para o Leandro também. Professor, a questão de horário aí do aniversário dela, num caso, num fato jurídico, teria um valor, assim, perante o juiz? Teria. O advogado deveria... É ótima pergunta. Leandro, vamos responder essa pergunta. A questão do horário, na visão de John Brown, e a questão do horário na visão de Kelsey. Leonardo. Excelente, adorei a ideia do Fabrício, excelente. Vai para a prova. Não, mas a questão do horário na visão de John Brown, e aí você tem duas visões. Se você for promotor, você é Hans Kelsey. Se você é advogado, você é John Brown. Na questão de John Kelsey, o horário ele implica que ela tem 18 anos, ela tem que ser aplicada a norma dos 18, tá lá escrito. Se ela tiver meia-noite e um, ela já tem 18 anos, ela vai ser julgada pelo aquele crime.
Pelo John Wells, não. Você vai ter que tentar ver qual situação que ela está naquele momento, o que aconteceu, por que se chegou naquele lugar. Ou seja, ela teria que ter uma igualdade ali. Uma ponderação, né? Você ia ponderar, ponderação. Um ajuste, né? Um ajuste aí dentro do sistema. E o próprio Código Penal, professor, ele já disse que, até já vi uma questão sobre isso, que meia-noite e um, se ele tiver 18 anos ali, lá na norma, ela está assim, né? Ela acaba que é 18 anos, né? Ou mudou a idade, então aplica-se aquele momento. O que conta é o fato do crime, no momento, né? Não é posterior. O crime, né? Mas são coisas aí, tá, né? E a filosofia, né? A filosofia do direito é justamente para a gente refletir, né? E pensar criticamente sobre o contexto do mundo que a gente vai colocar. E é um mundo totalmente muito, muito injusto, né? E, infelizmente, para você olhar a própria sociedade, né? Quiçá, né? Assim, olha para você ver, a maioria, né? maioria dos juízes, infelizmente, são homens brancos, né? Os promotores também. E se a gente olhar para a sociedade, a maioria da nossa sociedade, assim, mais de 50% é mulher. Então, no mínimo, mais de 50% dos ministros do STF tinha que ser mulher. 50% tinha que ser mulher. 50% deveria ser, né, em todos, e não é, né, no STJ, no STF, né, nos tribunais de justiça, deveriam ser, e não são. Apesar dela ser a maioria. E essa paridade agora, né, Leonardo? O pessoal está buscando essa paridade agora, né? Mas assim, demorou, né? Demorou. E assim, não pode ser uma paridade, né? Se você olhar, por exemplo, eu vejo assim, né? O John Biden ganhou, você vê lá todas as pessoas, você vê, ele já tem uma visão diferente, né? Você olha, por exemplo, né? O presidente e os ministros, você olha ali, não é um reflexo da sociedade, é o reflexo da elite branca, uma elite branca, homens brancos. É errado demais, gente. Metade tem que ser mulher. E parte da sociedade, quantos negros são, tem que ser. Entendeu? Leonardo, não tem que ser dessa forma. A questão, naquela época, todos os fatos ali, não existia ali, por exemplo, uma câmera, nada. Hoje, inclusive até ontem eu vi, hoje as câmeras estão aí, elas revelam horário, revelam tudo. Então, assim, com essa questão dessas informações rápidas, o processo também anda mais rápido ou não melhora em nada? Da mesma forma, depende do interesse político do processo. O processo, ele anda dependente, infelizmente é político, é muito injusto isso, entendeu? Isso aí depende. Tem câmera, mas assim, mesmo assim, falar a verdade, é complicado, né? É muito injusto. Entendi. Mas assim, pessoal, adorei, né? Foi excelente mesmo, adorei a apresentação, acho que vocês se superaram, foi show mesmo, parabéns para vocês, viu? E quiçá aí... Eu gostei, foi muito divertido. Primeiro, mas não vai ser o último, vamos fazer outros aí, tá? Vamos fazer agora, a gente vai passar de nível, agora a gente vai para os mais complicados, os próximos, mas eu adorei. Já pode te mandar o endereço, professor? Vou fazer parte da O endereço da nossa casa pra você mandar chocolate de Páscoa. Você mandando mensagem, você vai dar ovo de Páscoa pra gente? Vou dar, eu dei, mãe. Eu já fui adiantado. Eu alterei o prazo das atividades, tudo para Páscoa. Mas vamos todo mundo mandar o endereço aqui da nossa casa? Pode mandar. Para domingo chegar o chocolate aqui. Pode mandar. Na realidade, hoje nós fomos pegos assim, meio de surpresa, né? Mas agora a gente já entendeu como é que funciona essa atividade, né? Eu acredito que da próxima vez será bem melhor. Não, foi excelente, mas assim, a vantagem de você fazer é que você aprende, né? E assim, é diferente, não fica uma coisa só chata, né? Entendeu? E fica uma dinâmica e você vê assim, pensamento. Só que assim, a gente tem que variar também, né? E às vezes, por exemplo, igual o grupo do Leandro, às vezes uma outra oportunidade, né? O mesmo grupo, mas outra pessoa apresentar, né? Assim, entendeu? Tem essas dinâmicas. Mas assim, eu adorei. Não sei se vocês gostaram, mas da minha parte
Tá? Parabéns mesmo. Eu gostei também. Nós gostamos, sim. Obrigada. Então, beleza, vamos fazer outros então. Beleza? Então, vou parar a gravação, pessoal. Só tem problema, Pois... viu, professor? Eu quero mudar de grupo. Eu vou ficar com o grupo do Leandro. Por quê, ué? Tá só crescendo nosso grupo. Olha aí, hein? Você tá... a gente faz... de grupo pode não. Parabéns mesmo. Não, é parabéns. Mas assim, tudo mundo é questão... É porque... Colegas, eu adorei. Vocês é que foram especiais, pessoal. Todo mundo junto, assim, forneceu os conteúdos. Parabéns para todo mundo. Mas olha aqui. A gente gente, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente faz. O Leandro falou porque ele tem uma bagagem. Ele não falou da coisa, ele falou de uma bagagem que ele construiu. Isso não é de graça. E não é... o que ele falou não é aquilo que ele estava em grupo de WhatsApp, não. É de livro, de bagagem, de discussão, de pensamento. Vocês vão usar a palavra no futuro. Então, o futuro de vocês vai ser aquilo que vocês leem, aquilo que vocês constroem. Então, todo mundo pode ser um Leandro. Basta querer. Leandro está no primeiro período? Leandro está no primeiro período? Não, ele já tem mais tempo. Leonardo, todos os alunos... Então ainda tem esperança ainda. A resposta do trabalho ou só um do grupo? Só um do grupo. Eu só falei assim que é bom que todo interagir, né? Todo mundo, pelo menos, os outros integrantes do grupo, interagir dos outros, né? Um postou, mas eu queria que todo mundo, pelo menos, de um ou de outro, interagir. Só ficou legal o trabalho, gostei da resposta. Ou se todo mundo quiser falar parabéns pro Leandro, adorei. Eu quero que todo mundo interaja lá, né? Não, e assim, igual o meu grupo lá, eles resolveram me escolher, né, para falar, mas na verdade, quando eu li, não tinha entendido nada. A partir do momento que a gente reuniu lá no Meet para trocar as dúvidas, foi quando teve esclarecimento. Mas é assim, gente, essa é a função, né? Essa é a função. Essa é a função do trabalho, essa é a função. Evolui mais fácil. É claro, tudo é assim. Tudo é assim. Mas a gente vai ver, no próximo você vai ver, a gente vai fazer uns mais diferentes aí, vão gostar. Mas beleza, pessoal, parabéns, viu? Parabéns mesmo. Show de bola. Tchau, boa pessoal. Noite. Obrigadão. Boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Tchau, boa noite. E parabéns aí, Leandro.